Fala aí, rapaziada do canal VHD, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um episódio pra vocês aqui, falando um pouco mais sobre o R66, apresentando ele, mostrando um pouquinho mais pra vocês. Bom, rapaziada, o helicóptero, o Hobson R66, é um helicóptero monoturbina. Ele foi feito pela Hobson em aproximadamente 2007. Muito parecido com o Hobson 44, o irmão menor dele. Ele custa aproximadamente 850 mil dólares, aproximadamente uns 3 milhões, mais ou menos, de reais. Ele é um helicóptero monoturbina. Por que é bipá? Por causa das duas pás que ele tem, né? O R66 tem um custo operacional baixíssimo em relação aos principais concorrentes dele. O R66 leva 5 pessoas. O único concorrente que ele tinha há alguns anos atrás era o Jet Ranger, que foi parado de produzir em 1993, ou seja, ficou um gap aí de quase 15 anos sem ter uma aeronave dessa categoria, que é monomotor 5 lugares. Ele tem o custo operacional muito baixo no dia a dia. Por que ele é muito bom? Ele sempre tem potência sobrando. Isso é uma coisa que a Hobson acertou em cheio quando fez o 66. Ele é basicamente feito inteiro dentro da Hobson. A única peça que vem de fora é a turbina Rolls-Royce. Então essa é a famosa turbina Rolls-Royce RR300 do R66. Ela entrega uma potência de aproximadamente 300 HP. A Hobson limita a 270 operacional, que é o máximo que você consegue extrair. Apesar de ele ter sido feito em 2007, ele começou a ser comercializado a partir de 2009. Passou por um processo de homologação na FAA, que é basicamente a legislação dos Estados Unidos que regula ele. E ele vendeu muito aqui no Brasil quando ele entrou em produção. Naquela época o dólar aqui no Brasil estava em torno de 1,80, 1,60, estava muito barato. Então se você for parar para pensar, custava exatamente a metade do valor do que custa hoje. A aeronave que está entrando em concorrência aí agora com o R66 é o Bell 505. Ele também vai ter 5 lugares, ele também vai ter uma turbina, ele também vai ser bipá, mas ele ainda é um pouquinho mais caro do que o Hobson R66. Ele não voa tão rápido. Eu não sei se ele vai ter um mercado tão bom. Ele vai custar aproximadamente de 200 a 300 mil dólares a mais. Isso, traduzindo para preço do Brasil, dólar versus real, quase R$1 milhão a mais. Óbvio, vai ter uma competição, mas eu ainda acho que o R66 ainda vai ganhar, até pelo custo de manutenção operacional é muito barato. Então, basicamente, o R66, aqui dentro dele, esse é o painel simples do R66, tá? Aqui em cima, onde não tem nada, foi um GPS que eu mandei instalar. Ele é removível, né? Eu posso tirar essas ventosas e tirar ele daí em menos de 2 minutos. Então esse é o painel simples do R66. Aqui a gente tem um gauge de velocidade vertical. Aqui a gente tem um horizonte artificial. Vou ligar aqui a master para que ele entre. Só para você ter uma noção de como está seu horizonte por meio de um instrumento. Aqui a gente tem um instrumento de velocidade, velocímetro, né? Não tem muita diferença. Então o arco de fora são a velocidade em knots, né? Que é em nós. Para você achar em quilômetros, é só você fazer vezes 1.852. No arco interno você tem a velocidade em quilômetros por hora. Aqui a gente tem um gauge de velocidade. Aqui no lado direito a gente tem um gauge de rotação, que é do N2 e do rotor. Do rotor a gente está falando das pás, né, do rotor das pás, e o N2 a gente está falando aqui de uma seção lá dentro da turbina, que é o que passa uma rotação aqui pra gente, para saber de potência e tudo mais. Aqui a gente tem um altímetro. Então aqui a medida que a gente usa é em pés e polegadas. Aqui a gente tem um VOR e tal, não usa muito porque é mais para pilotagem por instrumento, para adicionar fixos e tal. E aqui a gente tem um gauge de torque, é o gauge que mostra pra gente o quanto tem de potência disponível ainda. Então enquanto eu tô voando, eu sabendo que eu tô no arco verde, eu tô na potência máxima contínua dele, até 83%. De 83 a 100%, a 99 no caso, a gente tá entrando no arco de potência de decolagem, ou seja, é o momento em que a gente usa para decolar. E o vermelho é o não exceder, né? É para você não ultrapassar essa marca de 100% de torque. A segunda seção aqui do painel tem um cronômetro, que a gente tem 3 funções aqui. O TC, o Local Time, que seria a hora local, que não está ajustada. E aqui a ET, que é Estimate Time, que é a que você zera e consegue contar novamente aí a cada voo que você faz, para você ter uma ideia. Aqui embaixo a gente tem um gauge de um amperímetro, né? Para saber a amperagem que a gente está consumindo durante o voo. Aqui uma temperatura do óleo, né? Que está circulando lá dentro da turbina. Aqui uma pressão de óleo, né? Que está circulando dentro
dentro da turbina, pra gente saber se a turbina tá funcionando dentro dos conformes. E a gente tem um gauge de combustível, que é um tanque só. Diferentemente do R44, o R66, ele só tem um tanque. Eles conseguiram, por meio do grau que eles colocaram a turbina, enfim, eles conseguiram fazer de uma forma que você tem uma unificação. Aqui nós temos um gauge que chama MGT, que é Measured Gas Turbine, é a medição dos gases de turbina, no caso. Aqui no segundo gauge a gente tem um gauge de N1, que é basicamente para medir as rotações dos discos de turbina lá da turbina, né? No caso, a gente consegue ter uma medição aí para saber se está tudo ideal. Essas informações não são tão importantes como essas, tanto que essa fica em primeiro plano e essa fica em segundo, né? Aqui nós temos alguns switches aqui para ligar, então aqui eu ligo a master, que eu ligo toda a rede elétrica do helicóptero, aqui gerador, que é basicamente igual ao alternador do carro, aqui os aviônicos, que é basicamente tudo que está funcionando aqui eu consigo ligar e desligar, rádio inclusive, estrobo, que é aquela luz anti-colisão lá de trás. Quando você tá voando ou você vai acionar, a gente anda com a strobolight ligada, para que as pessoas que estejam fora saibam que essa aeronave está em movimento. E aqui nós temos a Navilight, serve para você fazer navegações, tal, principalmente à noite, que é basicamente igual aquelas de barco, né, que são essas aqui na lateral aqui. Então aqui do lado direito acende, assim, na minha perspectiva, né, na perspectiva que eu estou agora. Do meu lado direito acende verde e do meu lado esquerdo acende vermelho. Continuando aqui, nós temos a mistura, né, no caso, onde você coloca o combustível para dentro do motor ou não. Então durante o voo fica o tempo inteiro assim. E quando você vai cortar a máquina, enfim, você puxa ela e no caso agora tem que deixar ela desligada. Aqui nós temos um comando aqui dos aviônicos, no caso, para aumentar o volume, diminuir o squelch, que é o barulho externo, deixar todo mundo ouvindo, ou só eu ouvindo, ou só a tripulação aqui da frente ouvindo, volume da música, os rádios comunicadores, aqui eu posso selecionar qual que eu quero. Embaixo eu tenho um rádio comunicador, que é o rádio comunicador 1, né, que é o que está acionado aqui. Aqui eu mudo as frequências dos locais que eu vou ir. Eu vim aqui voando e ouvindo a coordenação, que é a 13567, e eu sempre tenho um standby aqui do lado, que é a próxima frequência que eu vou utilizar, que eu posso memorizar ela aqui no meu rádio, tá? Aqui embaixo eu tenho um GPS, que também funciona como segundo rádio, então esse é o GPS que vem original no helicóptero. Eu não gosto de usar muito ele, como vocês podem ver aqui, quando eu estou nessa perspectiva, que é a que eu estou voando e fazendo as coisas, se eu tiver que olhar esse GPS, o que eu vou encontrar na minha frente? Metade do cíclico na minha frente me atrapalhando para eu conseguir visualizar ele. Por isso eu coloquei aquele ali. Consigo ter a atenção aqui sem perder toda a minha referência que eu tenho em volta. E aqui embaixo nós temos um transponder. É basicamente um sistema que funciona para as outras aeronaves e radares te identificarem, né? A frição do cíclico, que é para deixar ele mais pesado ou mais leve, no caso. O cíclico serve para a gente fazer todas as manobras. Então você imagina que quando as pás estão girando, se forma um disco, certo? Com esse disco eu consigo deslocar a nave para onde eu quiser. Então durante o voo eu fico basicamente o tempo inteiro aplicado ele para frente, para que ele tracione a área e a gente consiga deslocar para frente. Aqui nós temos a Land Lights, que é o xenon que fica aqui na porta, que é uma luz de pouso que a gente conseguir enxergar. Aqui nós temos um aquecimento de cabine. Quando a turbina está ligada, a gente consegue abrir isso aqui e aí vem um ar bem quente ali naqueles travessões ali que está escrito no step, para jogar esse ar na bolha, no caso para desembaçar ou qualquer coisa do tipo. Igual no carro, você tem os disjuntores aqui para você ligar e desligar. Você tem uma saída auxiliar de potência aqui do lado, que eu uso aqui junto com esse outro para poder conectar o GPS, um carregador de celular, alguma coisa do tipo. Aqui nós temos uma saída de áudio, que é para você encaixar um cabinho P2 aqui para poder escutar uma música nos fones e tudo mais. Nós temos aqui o coletivo, né, e a manete. A manete de potência a gente usa ela basicamente para quando vai esperar em marcha lenta ou desligar, a gente mantém nessa posição que tá, e quando vai voar a gente abre ela completamente, espera a rotação chegar no momento ideal, depois segue para voo usando o movimento de subida e descida. Essa buzininha que tocou aqui agora é a buzina, a rotação está abaixo de 95%, então vamos ligar tudo aqui. O movimento basicamente é esse, é igual de um freio de mão de carro. Quando eu puxo, eu mudo o ângulo do passo da pá, tá vendo? A pá faz assim, ó, mexendo no coletivo, e é isso que vai fazer o helicóptero subir ou descer, bem simples.
Aqui a gente tem mais uma válvula de combustível que ela corta o combustível direto no tanque. Se você tiver numa emergência, um acidente ou qualquer coisa, você puxa essa válvula para que o combustível trave lá dentro do tanque e não saia dali de dentro. Dentre esses 5 assentos, 4 deles, que são os das extremidades, o do meio não abre porque o sistema de ar-condicionado passa aqui embaixo, né? O sistema de ar-condicionado liga aqui nesse botãozinho, freio rotor aqui e algumas luzes aqui de ajuda para leitura de mapa e qualquer coisa. Então os bancos das extremidades, que são aquele, esse aqui e o que eu tô sentado, eles têm mais um compartimento grande aqui. Então aqui no caso eu deixo o meu duplo comando para poder instalar. Então aqui cabe uma mochila, cabe alguma coisa do tipo. Nós temos aqui 5 fones Bose A20, é o fone que vem junto com a máquina. Ele tem um redutor de ruído, né, o Noise Cancelling, que ajuda bastante no conforto do voo. Diminui bastante o ruído do voo, o voo fica muito mais confortável, bem menos estressante. E eu recomendo muito esse tipo de fone, tá? Bom, o exterior dele é bem parecido inclusive do que do Robson 44. Agora o grande lance do R66 em relação ao R44, que é do bagageiro do R66. É para entrar e deitar aqui dentro. A bateria original da máquina fica localizada atrás desse recorte no painel. O tanque de combustível fica exatamente aqui em cima. É um tanque de neopremium, é uma liga que não deixa o tanque explodir ou rasgar ou qualquer coisa do tipo. É extremamente firme. O bagageiro do R66, ele é imenso. Eu levo também aqui alguns óleos, né, de motor para se eu precisar em algum lugar. Essa é a principal coisa que mudou do R44 para o R66. A turbina, que tem muito mais potência para decolagem de lugares restritos, um lugar a mais, o que ajuda bastante, a velocidade que aumentou e o principal, que é o espaço para você guardar suas malas e as coisas que você vai fazer durante uma viagem com o R66. A manutenção é um pouquinho mais cara do que do R44, justamente pelo fato da turbina. Em compensação, você leva uma pessoa a mais, você chega mais rápido. O preço do querosene hoje está um pouquinho mais barato do que da gasolina. O querosene hoje a gente paga em torno de R$ 4,20 e a gasolina está em torno de R$ 6,00, R$ 6,50. Então, por mais que o consumo do 44 seja um pouquinho mais baixo, em torno de 60 litros o R44 e o R66 80 litros de querosene por hora, no final das contas ter mais ou menos o mesmo gasto em dinheiro de combustível, né? Aqui nós temos também o acesso ao tanque de combustível para abastecimento. Além dessa capa de proteção, ainda tem essa de segurança que você levanta, vira aqui para a esquerda e puxa e ele já está com o tanque aberto. Aqui você usa um pino para aterrar, né, para evitar que dê faísca, centelha e, sei lá, você tem algum tipo de explosão. E é isso aí, rapaziada. Eu tentei ser o mais simples e não teórico possível para explicar, para que você que não conhece o R66 ou não tenha muito conhecimento de aeronaves consiga entender e saber que aeronave é essa. Eu sou um dos pilotos mais voados de R66 no Brasil hoje. Eu gosto demais dela. O único ponto negativo do R66, ele é muito suscetível a vento. Se você for cruzar muito Serra do Mar, que tem ventos mais fortes, você pode vir a encontrar alguns problemas de turbulência. Então acho que você respeitando aí os limites dela, você tá numa boa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí essa explicação que eu fiz do R66 aí. E agora no próximo episódio eu vou mostrar a diferença do R66 pro R44 e o R22. Toda a linha da Robinson aí, para quem não conhece, geralmente é o meio de entrada para todo mundo. Tanto para os pilotos como para os novos proprietários de máquina. Beleza, galera? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa apresentação, dá um like aí, compartilha com seus amigos. Se você tem novas sugestões de vídeo, dúvidas sobre helicóptero, sobre carro, sobre coisas que eu costumo colocar os vídeos aqui, manda bala aí nesses comentários. Eu sempre tento ler todos, tento responder todo mundo, só que o canal vem crescendo numa constância muito alta e tá cada vez mais difícil dar atenção devida para todo mundo, mas eu leio de qualquer forma. A gente se vê em breve no próximo vídeo aí. Abraço.